E aqui diz o texto: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Então, o que a gente pode perceber aqui, que ele falou uma coisa muito minuciosa, que talvez, se você leu desapercebidamente, você não tenha notado. E ele disse assim, olha, se vocês... Primeiro, ele colocou uma condicional. Existem muitas promessas na nossa vida que elas dependem, elas têm condições. E a condição aqui que Deus dava para aquele povo era que se eles obedecessem, mas não poderia ser uma obediência qualquer, teria que ser uma obediência fiel. E ele diz aqui, olha, obedecerem fielmente ao Senhor. Existem muitas maneiras de nós obedecermos. Existe um tipo de obediência que é uma obediência religiosa. Muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que frequentam os nossos cultos, e que levam o nome de cristãos, de evangélicos, eles obedecem, inclusive, a Deus, porém, eles obedecem a Deus de uma forma religiosa, de uma forma tradicional. E o que é a religião? A religião é o estereótipo. A religião é a aparência. Os religiosos, eles não conseguem adorar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, os religiosos. Mas, aqui a gente percebe no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras, ensinadas por homens. Então, Isaías, ele estava falando como que os religiosos, eles adoravam a Deus. Como que os religiosos cantavam para Deus. Eles cantavam com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Eles oravam com a boca, o coração estava longe de Deus. Eles cultuavam. E uma das brigas maiores que Jesus teve aqui, uma das dificuldades, vamos dizer assim, maior que Jesus teve, quando ele teve aqui o ministério terreno dele, foi com os religiosos. Não foi contra os publicanos, não foi nem, inclusive, contra os magistrados, contra os políticos, não. Foi contra os religiosos. E quando a gente percebe que ele dedicou um capítulo inteiro ali à palavra, no livro de Mateus, o capítulo de Mateus 23, é todo dedicado aos religiosos. Ele chama os religiosos de sepulcros caiados, que são adornados por fora e podres por dentro. Então, quando a gente percebe, os fariseus, eles tinham o conhecimento, eles conheciam a Deus de ouvir falar, mas eles não tinham a prática do evangelho. O que eles faziam? Eles faziam tudo para impressionar as pessoas. Os religiosos fazem isso. E tem muitos cristãos que são religiosos. Eles vestem para impressionar as pessoas, eles pregam para impressionar as pessoas, eles cantam para impressionar as pessoas, eles vêm ao culto para impressionar as pessoas. Eles não colocam Deus como a primazia. Eles são verdadeiramente religiosos. Um dia eu já fui religioso, e eu creio que muitos de vocês já foram. Espero que não sejam. E quantas vezes eu falei, eu preciso ir à igreja, eu preciso ir, mas eu não preciso ir porque eu tenho que agradar a Deus. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu não preciso ler a Bíblia porque eu quero aprender. E eu fazia tudo para quê? Para impressionar as pessoas. E muitas pessoas religiosas, quando elas vão orar, elas começam a inventar palavras bonitas para impressionar quem está escutando a oração, não Deus. Porque Deus, apesar de toda a sua grandeza e apesar de todo o seu poder, é uma pessoa simples. Deus é simples. Quando Jesus ele veio aqui
ele veio em terra, e preste atenção, Deus, amados, ele é insondável, inexplicável. Deus, ele é poderoso. Ele pega todos os oceanos na concha da sua mão, ele chama as estrelas pelo nome. Ele mede o universo a palmo, diz a Bíblia. E esse Deus tão poderoso, ele enviou o seu filho aqui. E o seu filho, ele foi morar numa aldeia chamada Nazaré. E ele fez o primeiro milagre dele numa cidadezinha chamada Caná. Tudo coisas pequenas. Quando você olha a nação de Israel, você vai perceber que é do tamanho de Sergipe, um lugar pequenininho. Aí você fica pensando assim, mas por que será? Por que será? É porque Deus, ele gosta de mostrar a grandeza dele através da sua simplicidade. Deus é simples, mas os religiosos não. Os religiosos, eles querem ostentar. A gente vive hoje num período onde a gente percebe muitos escândalos acontecendo. E muitos desses escândalos, conforme Timóteo já previa há muitos anos atrás, é por causa do amor ao dinheiro. E Timóteo já dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes a gente percebe isso. Que as pessoas, os religiosos, eles não estão pregando o evangelho porque eles querem uma pessoa salva. Não. Eles não querem uma igreja cheia para encher o céu. Não. Eles querem tudo por amor ao dinheiro, por amor à fama, por amor à ostentação. Jesus, ele pegava no pé desse pessoal. Quando a gente olha aqui, Mateus 23, 5, diz assim, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, os religiosos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Se a mídia puder colocar aí o filactério aí, é uma caixinha que tem uma fitazinha. Então, o que os religiosos faziam? Era uma caixinha pequena, ele colocava uma caixinha grande para impressionar, para mostrar conhecimento. Não, a minha caixinha, ela tem que ser grande, né? Bem largos, as franjas, que a franja, conforme Levítico nos fala, ela nos remete à palavra de Deus. Eles colocavam uma franja bem grande para falar assim, não, eu sei de tudo da palavra. Das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Então, essa é uma obediência. Eles eram obedientes, mas eles eram religiosamente obedientes. E Deus não quer que você seja religiosamente obediente. É necessário que você seja continuamente obediente. Que você não esteja para impressionar ou simplesmente para marcar, não, eu tenho que ir em dia tal ao culto. Você precisa servir a Deus. E nós precisamos ter essa consciência, que nós precisamos servir a Deus. As suas palmas, elas têm que subir, o seu louvor tem que subir, a sua adoração tem que subir, a sua oração tem que subir. E você tem que subir também. Eu não quero que no dia do arrebatamento essa igreja esteja cheia de pessoas, não. Eu quero que essa igreja esteja completamente vazia no dia do arrebatamento. Eu quero que todos nós venhamos ser arrebatados com o Senhor. Para que a gente não fique aqui, para que a gente não passe nesse momento de tribulação, de dificuldade. Então, tem um outro tipo de obediência que ela chama obediência responsável. A primeira obediência é obediência religiosa. A segunda, obediência responsável. O que é a obediência responsável? Sabe, aquela cozinha que você tem que arrumar, aquele banheiro que você tem que lavar, e você não quer fazer aquilo. Você está com preguiça de fazer aquilo. Mas a sua responsabilidade, ela fala mais alto. E o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e lavar a louça. Você tem que ir lá e arrumar a casa. Você tem que ir lá e lavar o banheiro. Isso no mundo físico é assim. Às vezes você não quer ir trabalhar, você está com preguiça, está chovendo, está frio, e a coberta está boa, e você não quer ir trabalhar,
Mas você tem um gatilho mental, que é a sua responsabilidade, e a sua responsabilidade faz você o quê? Levantar da cama e ir trabalhar, pegar o ônibus, ou pegar o carro, ou pegar a moto e ir trabalhar. Ou então ir lá para o computador, no home office, né? Então, no mundo, no sistema natural desse mundo, nós temos as nossas responsabilidades. E nós temos que obedecer ao sistema. Para quê? Para nós colocarmos o leite na nossa casa, o pão, para nós nos vestirmos. E no mundo espiritual, existem também as responsabilidades espirituais. Eu quero ler aqui uma coisa para vocês, que está lá no livro de Mateus 26, que diz assim, olha, disse-lhes então, a minha alma, Jesus está falando isso aqui, preste atenção nesse texto, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Quem falou isso? Jesus, lá no Getsemane. Olha para você ver. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele falando com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Fica aqui comigo. Eu estou numa tristeza mortal. Eu quero que vocês vigiem comigo. Eu vou ali, olha para você ver. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, Jesus, ele tinha uma responsabilidade. Ele estava triste. Ele não queria estar ali. Ou você acha que Jesus queria estar ali sendo crucificado? Você acha que ele queria estar sendo pregado ali os seus pés, as suas mãos? Não. Evidente que não. Mas ele não estava aqui na terra para fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade espiritual. Qual a responsabilidade espiritual que ele tinha? Eu e você. Jesus, ele já via a mim e já via você. Jesus já via a multidão de pessoas que estava indo para o inferno, mas ele falou assim, olha, eu preciso ir, eu preciso ser o Cordeiro Imaculado, eu preciso salvar essas pessoas. E por isso, ele se prontificou, mesmo ele não querendo, a morrer na cruz por mim e por você. Isso se chama responsabilidade espiritual. Teve um dia que eu estava pregando aqui, num desses domingos para trás, e uma coisa que eu falei foi exatamente sobre isso. Eu fico impressionado com alguns pais que são cristãos, conhecem o Evangelho e não têm coragem de orar todos os dias pelos seus filhos, pela sua esposa. Não tem responsabilidade espiritual. Pode ser um ótimo marido, pode ser um bom trabalhador, mas ele não tem responsabilidade espiritual. Olha, quando você olha a vida de Jó, por exemplo, você vai ver que Jó, ele fazia sacrifícios para os seus filhos. É um homem que tinha uma responsabilidade física, humana, era uma pessoa bem-sucedida, mas ele tinha uma responsabilidade espiritual. Então, muitos pais, sabendo da palavra de Deus, conhecem o Evangelho e não vão à igreja, dão um péssimo testemunho para os seus filhos. Sabe como que os meus filhos, eles conhecem o Evangelho? Nunca falei com eles, nunca obriguei eles, ninguém dos meus filhos, a ir à igreja. Eu dava um exemplo. Os meus filhos, eles cresceram me vendo lendo a Bíblia e me vendo orando pelos quartos e pelos cantos da casa. Os meus filhos nunca me viram falar palavrões. Eu dava um exemplo. Isso se chama responsabilidade espiritual. Se você que é pai e você quiser educar o seu filho, sai de frente da internet, que o seu filho está te vendo. Você fica o dia inteiro na internet e você não venha falar com ele que ele não deva ficar na internet. Então, nós, querido, precisamos ter aquilo que Jesus tinha, uma responsabilidade e uma obediência responsável. Quando a gente olha aqui, olha, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz aqui, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente olha aqui, Mateus capítulo 22, versículo 19, Jesus ele fala assim, olha, mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. Sabe o que é um denário? Um denário é o dinheiro de um dia. Se eu for perguntar ao Reginaldo, está aí, Reginaldo? Cadê o Reginaldo?
ele vai me falar que um dia é 250 reais. O Reginaldo está inflacionando o dia. Mas um dia normal, 150 reais, vamos colocar assim. 200 reais? Mas eu acho que eu que estou atrasado. 250 então. 250. Tinha uma moeda que era 1 denário. Cerca de 250 reais. Uma moeda. E nessa moeda tinha efígie, tinha estampado ali o retrato de César. Quem era César? Era o imperador romano. Era a grande referência de poder que tinha, porque Israel estava subjugado ao governo de Roma. Era assim. Então, eles queriam pegar Jesus, e eles falaram com Jesus assim, olha para você ver. E eles lhe perguntaram, né, de quem é esta efígie e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Deus, o Senhor Jesus, e Deus também, o Pai, Ele não está falando assim com você, seja irresponsável com relação ao reino deste mundo. Ele não está falando isso. Pelo contrário, Deus gosta de pessoas que trabalham. O próprio Paulo, ele fala lá aos Tessalonicenses, ele falou que quem não trabalha também não coma. Então você e eu, nós temos que ter responsabilidades seculares. É importante isso, que você seja trabalhador, que você estude, que você se forme, é extremamente importante, mas o grande problema da igreja é a ordem com que essas coisas são feitas. Mateus 6, 33, o texto que eu li aqui, diz assim, diz a ordem correta, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos, querido, você talvez veio aqui para prestigiar sua mãe, seu pai, ou algum ente. Mas uma coisa eu quero te falar. Busque nesse ano de 2025 priorizar o reino. Sabe o que é priorizar o reino? A palavra de Deus nos fala sobre as primícias do Senhor. As primícias são os primeiros, vem de primeiro. Tudo é primeiro. Eu quero testemunhar aqui o meu dia, como começa o meu dia. Eu levanto, sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço no meu dia, a primeira coisa que eu faço, eu já mergulho de joelho. Eu falo isso que eu acho que eu nunca falei isso aqui. Primeira vez que eu estou falando. Primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu posso estar apertado para ir no banheiro, posso, o que for. Eu vou e fico de joelho. Porque eu entendo que os primeiros minutos são do Senhor. E glórias a Deus pela vida de vocês que entenderam que os primeiros momentos do ano também são do Senhor. Já dizia um poeta que as primeiras palavras de um livro determinam o que vai ser aquele livro. E eu creio nisso. As primeiras notas de uma canção, elas determinam o que vai ser aquela canção. Você escuta aquelas primeiras notas ali, você já tem o discernimento. Essa música é bonita. Então, as primeiras coisas que nós temos que fazer na nossa vida, elas são para Deus. Nós precisamos aprender isso. Ah, mas eu levanto 3 horas da manhã. Você não sabe, pastor, a minha vida, eu pego 2 ônibus. Levanta 2h30, querido. Seu dia ele vai render mais. Deus, de repente, vai te dar um veículo melhor. Deus vai te dar um emprego mais perto. Alguma coisa vai acontecer. Mas dá os primeiros momentos para Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém aí, igreja? Então, nós temos que ter uma coisa que eu gosto de chamar de responsabilidade cristã. Uma obediência responsável. Nós precisamos ter a prática do jejum, a prática da leitura da palavra, a prática de vir à igreja, não somente no final de ano, nos dias festivos, nós precisamos congregar. Amém? E aqui também, eu notei um terceiro tipo de obediência, que é a obediência prazerosa. E como que funciona essa obediência prazerosa? A obediência responsável, muitas vezes você não quer fazer aquilo, mas por responsabilidade você tem que fazer. Agora, a obediência prazerosa, ela às vezes começa com uma obediência responsável e ela se transforma no longo do tempo em uma obediência prazerosa. Sabe, aquela academia que você não gosta de ir, e que você fala assim,
Poxa, eu tenho que fazer, o médico me mandou fazer academia, eu tenho que ir na academia. E aí você vai um dia, 2 dias, 3 dias, primeira semana, todo arrebentado. Então, e aí você fala, meu Deus do céu, eu vou desistir desse negócio, eu não quero isso para a minha vida, isso não é de Deus, e você começa a murmurar, começa a reclamar, mas na segunda semana você vai, na terceira semana, na quarta, e aquilo que era uma responsabilidade, você agora está transformando aquilo ali em prazer. E aí você vai agregando dopamina, e aí você vai tendo prazer daquela coisa, e você, no dia que você não vai, você começa a sentir falta. Eu creio que nós temos aqui várias pessoas que estão assim, já estão nessa fase já, desse prazer dessa academia. Eu nunca cheguei nessa fase, não. Eu faço exercícios, mas dentro da minha obediência responsável. Eu faço, todos os dias eu faço exercício. Mas essa fase de ir ali na academia, igual alguns aqui, tipo o Márcio que está ali, o Júnior que está ali, o Júnior, eu não sei. O Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está aí? O Rodrigo não está aí. O Rodrigo também é outro, fica 2 horas na academia, meu Deus do céu. Tem que ter muito prazer para isso, né? Eu fico lá uns meus 5, 10 minutinhos lá, já estou feliz da minha vida. Então, assim como muitas vezes nós transformamos uma obediência responsável em uma obediência prazerosa, assim acontece no mundo espiritual. Ou seja, você, em primeira instância, você tem que orar, porque você tem que ter responsabilidade, e você diz assim, olha, eu vou ficar aqui alguns minutos orando, e aquilo, às vezes, não é muito bom. E às vezes você vem para um culto e você acha que aquele culto tem muita música, aquele culto é um pouco cansativo. Nossa, eu não quero ficar nesse culto, eu quero ir embora. Mas você está aqui, porque você tem essa responsabilidade de estar aqui. Mas o tempo vai passando, e você que não gostava de vir à igreja, você passa a ter prazer. Você que só vinha à igreja porque sua esposa vinha, ou porque você era convidado, agora não, você é o primeiro a aprontar e ir, por quê? Você agora já não tem só uma responsabilidade, você tem um desejo, e você começa a ir, porque você gosta daquilo, você gosta de estar ali no meio dos irmãos, e quando não tem culto, você acha ruim, como algumas pessoas acharam ruim comigo, porque eu dei um recesso de 2 semanas da minha célula, e eles ficaram tristes com isso. Por quê? Porque eles gostam de se reunir. Eles gostam. Então a gente precisa entender isso. Olha para você ver o que diz aqui em João capítulo 15, versículo 10. Diz assim, olha, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, quando está falando de mandamento, parece uma coisa negativa, parece uma coisa enfadonha. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, o Deus que Ele manda você seguir mandamentos, é o Deus que te dá alegria. E aí, você, num determinado momento da sua vida, você começa a sentir falta dos mandamentos do Senhor. Aquilo que, a princípio, era uma mera responsabilidade, agora você começa a sentir prazer nos mandamentos do Senhor. Você começa a sentir prazer. E aqui na nossa igreja, a gente costuma fazer campanhas de jejum. E não é incomum algumas pessoas falarem assim, oh, glória a Deus, nós estamos fazendo mais uma campanha. Então, isso é muito importante. Eu vejo Jesus Cristo como uma pessoa feliz, eu vejo Jesus Cristo como uma pessoa alegre. Jesus, para quem não sabe, ele colocava apelido nas pessoas. Jesus era bem-humorado. Ele chegou para um e falou assim, olha, Bartimeu, filho do trovão, você tem uma voz muito grossa, você é filho do trovão. Jesus, no meu conceito, ele era uma pessoa extremamente bem-humorada. A palavra de Deus nos fala sobre alegria. Paulo, ele inclusive era um homem cheio do Espírito Santo, ele falava com os filipenses assim, olha, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a alegria do Senhor é a minha força. E quando a gente entende essa obediência prazerosa, querido, você vai perceber o que o salmista ele falou.
Olha para você ver o que ele falou quando chamaram ele para ir à igreja. Quando chamaram ele para ir à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1 diz assim, olha, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Talvez você não esteja nesse estágio ainda, mas se você perseverar, Deus vai te conceder isso. Quando a gente olha em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Aqui, o mesmo Moisés que está falando isso, ele diz que se nós obedecermos a Deus, os inimigos, eles vão vir por um caminho contra você, mas por 7 caminhos, eles haverão de fugir. Por um caminho, os inimigos vão contra você, mas por 7 caminhos, eles vão fugir. Por quê? O inimigo, os nossos inimigos, e nós estamos falando aqui dos demônios, se você olhar Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, Apocalipse capítulo 12, vários versículos, vários textos, nos fala sobre a queda de Satanás. E o que derrubou Satanás? Foi o orgulho e a desobediência. Então, quando você obedece, você está usando a arma que Satanás caiu, que foi na desobediência. Então, é importante que você entenda, quando você obedece, você está usando a arma que Satanás não usou. Ele não usou a obediência. E aí, quando você obedece, você vence os inimigos. É isso, por isso que a Bíblia fala que a bênção, a obediência, ela quebra o jugo. A obediência, ela quebra. Muitas vezes, tudo que você tem que fazer é obedecer. Tudo que eu e você temos que fazer, obedeça. Você quer ser próspero? Obedeça. Você quer vencer Satanás? Obedeça. Então, olha para você ver. 1 Samuel 15, 22. Diz assim, olha. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, Samuel, o profeta, falou com Saul. Saul, quando você encontrar com os amalequitas, o que você vai fazer? Você não vai aproveitar nada. Sabe o que é nada? Você vai ver os animais lá, Deus vai dar o povo de Israel a vitória. Mas você vai ver os animais, você não vai aproveitar os animais. Mas ele poupou o rei Agag e poupou os animais. E quando Samuel chegou, e ele começou a ouvir o barulho dos animais, o mugido, ele começou a ouvir o barulho das ovelhas, dos bois, e falou, mas o que é isso que eu estou ouvindo? Ele chegou mais perto, e Samuel perguntou ao rei Saul, Saul, o que é isso, Saul? Eu não te falei que Deus falou para não poupar nenhum animal? Aí ele falou, não, mas eu vou fazer sacrifício para Deus. Ele desobedeceu a Deus 2 vezes. Primeiro, porque ele era rei e não podia fazer um sacrifício. Quem fazia sacrifício era o sacerdote. E segundo, ele não obedeceu a Deus. Então, Samuel fala assim, olha, é muito melhor, Saul, você obedecer do que você fazer sacrifício. E por isso, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi destituído do seu cargo. Ele perdeu o reinado.
E quem entrou no lugar dele? Quem entrou no lugar dele foi Davi. E o que Davi fez? Ele potencializou todo o governo. Ele ampliou em 4 vezes mais o território de Saul. Por quê? Porque ele obedecia. Davi, quando ele recebeu uma unção, ele recebeu com 17 anos. E a unção era assim: olha, você vai ser rei sobre Israel. E se você e eu recebêssemos uma unção, nós acharíamos que nós haveríamos de tomar posse, pelo menos no máximo daqui a 1 ano, talvez. Mas ele esperou pacientemente no Senhor. Por isso que ele escreveu o Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor. E ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco horrível de lodo e me colocou sobre a rocha. Davi, por quê? Porque ele obedeceu até o último momento, até o último instante, ele obedeceu. E depois de 17 anos, Deus cumpriu a promessa dele. 17 anos, esperando. Saul, o seu antecessor, não esperou 1 semana. Ele esperou 17 anos. Então, quando nós obedecemos a Deus, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas o que eu te aconselho é, continue obedecendo. E Deus vai te honrar. No versículo 12, diz assim, olha, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar, tomarão emprestado. Então, você prestou atenção aqui? Eu não queria falar essa parte aqui, mas eu estou te falando sobre obediência e Deus falou para me falar. Eu falei, meu Deus, final de ano, meu Deus, falar isso. Estou falando por obediência, tá bom? Então aqui nos fala que Deus, se nós obedecermos, Deus, Ele vai abrir, olha aqui, olha, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Deus falou isso. E essa mensagem, ela não é meramente para aquele povo, essa mensagem é para mim e para você. Aí você fala assim, será? Querido, o escritor de Hebreus, você vai segurar essa aí, e isso vai ser importante para você caminhar no ano de 2025 em cima dessa palavra. Eu vou até tirar a camisa aqui, que eu estou com calor. Hoje eles deixaram no 25 aqui. Às vezes eles deixam no 23, mas tá bom. Olha para você ver. Essa palavra aqui ela é importante. Diz aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 5. Diz, a lei requer dos sacerdotes, dentro os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. A lei, ela fala que os sacerdotes tinham que receber, a tribo de Levi tinha que receber o dízimo. Isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Amém? Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu, ele está falando aqui de Melquisedeque. Ele está dando 2 maneiras de você dar o dízimo. Preste atenção nisso aqui. Muita gente passa desapercebido aqui. O escritor de Hebreus, ele nos fala 2 maneiras de dar o dízimo. Uma, segundo a lei. Amém? E outra, segundo a fé. A fé de quem? De Abraão. E aqui nos fala, que, no contexto, que Abraão foi dar o dízimo a Melquisedeque, que era um tipo de Jesus Cristo. E diz aqui, olha, este homem, está falando de Melquisedeque, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão. E? Está escrito aqui? E o que, gente? E fala, abençoou, diga. Fala mais forte. E? Abençoou. Tinha necessidade dele falar aqui e abençoou. Tinha necessidade. Logo em seguida, que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, o que Melquisedeque fez? Ele abençoou Abraão, porque Abraão deu o dízimo para ele. E aqui, o escritor de Hebreus, ele repete isso. E Melquisedeque abençoou Abraão. Aquele que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque, que representa Jesus, ele abençoou a Abraão. No primeiro caso,
Qual o primeiro caso? O caso da lei. No primeiro caso, o caso da lei, quem recebe o dízimo são os homens mortais. Primeira maneira de dar o dízimo, uma maneira mortal, uma maneira humana. Como que é a maneira humana de dar o dízimo? Eu tenho que ir, eu tenho que obedecer, eu estou falando de obediência aqui, estou rico, eu tenho que deixar essa igreja rica. Essa é a primeira maneira, a maneira mortal. Eu não aconselho a você dar o dízimo dessa forma. Aí tem a segunda maneira. Aqui diz aqui, olha, vamos ler aqui, ó, o 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, qual o outro caso? O caso de Abraão. É aquele de quem se declara que vive. Não é de uma maneira mortal. Aqui é de uma maneira viva. Por que é uma maneira viva? Algumas pessoas falam assim, olha, o dízimo vem da lei. Mentira. Moisés, ele usou essa estratégia, essa logística do dízimo na lei. Mas o dízimo vem de quem? Do pai da fé, de Abraão. Desse Abraão aqui. Como que Abraão deu? Alguém falou assim, Abraão, você é obrigado a dar o dízimo? Não. Eu vou lá por amor. Então, como que você deve dar o dízimo? Você deve dar por amor. E sabe o que vai acontecer? Ele está falando aqui, se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados. Como o profeta Malaquias, em Malaquias 3:10, olha para você ver o que fala aqui. Tragam o dízimo, décima parte, vem do latim, significa 10%. Eu não queria falar isso. Só estou te falando porque eu estou obedecendo a Deus. E diz aqui, olha, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, você percebe que o escritor de Hebreus, e para quem não sabe, Hebreus está no Novo Testamento. Para aqueles que falam que o dízimo é do Velho Testamento, Hebreus está no Novo Testamento. Jesus, em Mateus 23, ele confirma o dízimo. A única coisa que Jesus foi conivente com os fariseus foi acerca do dízimo. E Moisés falou sobre isso, que se eles fossem obedientes, haveria esse mesmo tesouro que Malaquias fala, Moisés também falou. Amém? E para terminar aqui, queridos, versículo 14, diz assim, olha, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então, você precisa obedecer, mas você não vai obedecer só por uns dias. Você precisa fazer propósitos. O grupo do pastor Paulo, a última vez que eu vi tinha mais de 50 pessoas, não sei quantas pessoas tem. No grupo de leitura bíblica, não sei quantas pessoas tem nesse grupo, mas vamos que tenha lá umas 70 pessoas. Eu gostaria que você não se desviasse do seu propósito. E que nos dias de sono você conseguisse ler a Bíblia. E que você fosse até o final. Por quê? Porque muito crente é bom para começar, mas não é bom para terminar. Ele começa o ano empolgado, mas ele termina o ano de que forma? Ele não cumpriu o que ele prometeu no princípio do ano. Então, quando Moisés, ele fala assim, olha, depois de tudo, ele fala, vocês precisam obedecer, mas não se desviem daquilo que vocês propuseram. Então, se você, no momento em que eu falo, você tem alguma coisa queimando aí no seu coração, ardendo no seu coração. Não, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu me proponho a orar mais, a ter um pouco mais de obediência responsável. Eu quero mais de Deus, eu quero a palavra, eu quero vir, eu quero congregar. Eu que não sou batizado, eu quero batizar. Eu quero ter um ministério de louvor, de dança, não sei. Querido, aquilo que é Deus que faz tanto querer como efetuar. É Deus que coloca no seu coração. Muitas vezes você fala assim, não, isso aí sou eu. Não, não é você, é Deus. Deus, Ele coloca muitas coisas boas no seu coração.
E você precisa dar vazão para isso. E não se desviar disso. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus operar. Amém? Para que você seja saudável. Para terminar, eu tenho uma palavra profética. Que esse ano, muitas coisas incríveis vão acontecer. Não só aqui na torre também. Mas vai acontecer na igreja do Senhor. Vai acontecer. Nós estamos no final dos tempos. Querido, eu quero que você entre nessa onda aí, ó. Entra nessa onda. Para que Deus possa manifestar a glória dele, não somente na sua vida, mas na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus familiares, na sua circunvizinhança. Que você seja um instrumento de Deus, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Amém?